Gastar tudo que recebe no mês, viver para pagar contas e ter muitas dívidas já virou uma coisa comum no Brasil. Que, segundo o estudo do raio-x da inadimplência brasileira, atualmente cerca de 77% dos lares brasileiros possuem dívidas, sendo que 30% delas estão atrasadas. E adivinha, o cartão de crédito é o principal causador dessas dívidas. Mas aí eu te pergunto, você já ouviu frases do tipo: vamos viver o agora e gastar mesmo, depois a gente vê isso. Ou vamos gastar tudo, ninguém sabe o dia de amanhã. Ou também, vou gastar mesmo, dinheiro é só papel. Ou até mesmo, educação financeira é ser mão de vaca. E por aí vão várias outras frases com a ideia de que não importa a forma com que lidamos com o nosso dinheiro. O que interessa é gastar sem controle e sem administração nenhuma. E os números só refletem todo esse pensamento, né? Com grande parte do país endividado. Vivendo dessa forma, de salário em salário, que vai embora todos os meses, com contas em cima de contas. E é justamente aí que a educação financeira entra, na hora de lidar com o dinheiro. E não é ser mão de vaca e nem pão duro. Você não precisa parar de gastar com o que gosta para ter educação financeira. A ideia aqui é você saber com o que vale a pena gastar e o que vale a pena economizar. Ou seja, manter o controle sobre o seu dinheiro e não deixar ele te controlar. Saber distribuir seus gastos no que é melhor para você, sabendo que são suas prioridades. E não só ir atrás de gratificação imediata, de gastar com coisas que vão te deixar feliz por poucos minutos e depois não vai nem lembrar daquilo. A ideia não é deixar de consumir, e sim ter um consumo consciente. E quanto antes a gente aprender sobre educação financeira, melhor vai ser para nós. E você vai ver o porquê no decorrer desse vídeo. Então, se já gostou da ideia, deixe seu like e vamos para o conteúdo do primeiro vídeo da série Educação Financeira Ilustrada. Como eu disse, adquirir novos hábitos é o primeiro passo de todos. Deixar de gastar com bobeiras, dar um valor maior ao seu dinheiro e entender que você está sob o controle dele. Uma ideia que sempre vale a pena falar é: nunca compre nada se você não tem dinheiro para pagar. O que mais tem por aí são pessoas fazendo compras de algo que nem precisa, sem dinheiro para pagar, usando o cartão de crédito como um extensor da própria renda, vendo o limite da fatura como algo que pode gastar acima da renda, pensando que está bem e que está aproveitando dessa forma. Mas isso definitivamente não é aproveitar. O negócio é aproveitar com o dinheiro que você tem, conseguindo também poupar uma parcela para investir. Bom, segundo a Wikipédia, a educação financeira tem o propósito de auxiliar as pessoas na escolha de seus rendimentos, no consumo consciente, nas decisões sobre investimentos e também na prevenção de problemas. Veja que tudo começa na renda. E não tem como. Esse é um dos pilares das finanças pessoais. O quanto você recebe mensalmente. Você sabe como é. Quando recebemos pouco mensalmente, fica muito mais difícil administrar o dinheiro. E o orçamento fica bem limitado. Então, se você ganha pouco, é muito importante sim aumentar a renda. Se profissionalizando, ou ir atrás de renda extra, ou também investindo em conhecimento, estudando para ter uma renda melhor no futuro. Mas também não é por isso que não deve aprender sobre educação financeira e entender como lidar com seu dinheiro. Todos nós podemos e devemos aprender sobre, até porque tomamos decisões financeiras todos os dias. Então o consumo consciente entra nesse momento. Os gastos sem sentido, aquelas coisas que você comprou e nunca usou, que estão lá guardadas no armário. A verdade é que temos que definir prioridades para nós e entender que às vezes não é nem o quanto você gasta, e sim com o que você gasta. Porque você gastar R$200 com roupas que realmente estava precisando, pois estavam todas velhas, é muito diferente de gastar R$100 em um fone de ouvido que estava na promoção e só por isso você comprou, sendo que você já tinha um fone de ouvido do mesmo tipo em casa. Entende o que quero dizer? Então fique atento e pense 2 vezes antes de comprar qualquer coisa. Afinal, é seu tempo que está em jogo. O dinheiro que você ganhou por ter trabalhado o mês inteiro várias horas por dia. Ou seja, seu tempo dedicado ao trabalho para receber aquela renda no final do mês. Então o dinheiro não é só papel, são seus recursos, que sem administração vão embora depressa. Assim como diz Robert Kiyosaki em um dos seus livros, dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. Então a ideia é sempre termos alguns recursos conosco, mesmo que comece com pouco, poupando uma pequena parcela da renda, por exemplo, porque precisamos estar sempre preparados, senão entraremos em dívidas.
Até porque viver sem recursos de reserva é certeza que vai dar errado. Porque se você chega no final do mês zerado de grana e acontece algum imprevisto, já era. A dívida já está feita para o próximo mês, pois vai ter que pagar no cartão de crédito ou fazer empréstimo bancário. Ou seja, entrar em dívidas para pagar tal imprevisto ocorrido. E é aí que entra o poupar, que sempre falo que é o lema aqui do canal, né? Nunca gaste tudo o que você ganhar. Entenda que gastar menos do que você ganha e poupar uma parcela é muito mais importante do que você imagina. Até porque foi como eu disse, viver sem recursos é certo que vai dar ruim alguma hora. Para você que não está entendendo muito bem, vamos para um exemplo hipotético para ficar mais claro. Imagine duas pessoas que ganham a mesma renda de R$ 2.500 por mês, trabalham no mesmo lugar, na mesma função, mas têm um modo de lidar com dinheiro bem diferente um do outro. O William recebe sua renda e gasta tudo, acabando o mês sempre zerado, ficando ansioso para receber logo porque precisa pagar as contas altas que fez no mês anterior. Enquanto isso, Pedro, que sempre administrou muito bem seu próprio dinheiro e vive uma vida mais moderada com simplicidade, conseguia poupar R$ 500 por mês para investir na construção da reserva de emergência, por exemplo. Seguindo nesses mesmos hábitos financeiros, o William, em um ano, vai acabar com R$0 e na mesma de sempre, só recebendo o salário e tendo que pagar as contas que fez. Vivendo nessa de simplesmente trabalhar só para pagar contas. Enquanto Pedro já teria acumulado cerca de R$ 6.250. E isso tendo investido R$ 500 por mês em uma aplicação de renda fixa segura, por exemplo, considerando a taxa de juros atual. É claro que esse é um exemplo fictício e na vida real poderia acontecer imprevistos antes que Pedro completasse um ano investindo, por exemplo. Mas veja que quem poupa mensalmente sempre tem vantagem em relação àquele que gasta tudo que recebe. Então entenda que primeiramente temos que poupar uma parcela da renda para não passarmos sufoco, como no exemplo de poupar os R$ 500 por mês. Assim, depois de poupar, que vamos investir para rentabilizar essa quantia poupada. Essa que é a ideia de investir. Não é para ficar rico do dia para a noite, e sim para rentabilizar o dinheiro que ficou contigo. Por exemplo, investindo R$ 500 em uma aplicação segura de renda fixa, em um mês terá cerca de R$ 4 de rendimento apenas. Assim, investindo no próximo mês mais R$ 500, terá R$ 1.000 mais o rendimento do mês passado. Nesse momento, seu rendimento vai ser em cima desse montante total. E assim vai ao longo dos meses. Por isso, é tão importante manter esse hábito de sempre investir e também reinvestir os rendimentos, garantindo uma certa tranquilidade financeira. Mas, infelizmente, muitos têm aquela ideia errada de que investir é só para quem já é rico. Mas veja que investir é para todos aqueles que possuem uma renda e que querem ter o controle do próprio dinheiro, fazendo o dinheiro trabalhar, não deixando ele parado ou gastando tudo. E investimos justamente para ter essa tranquilidade, de não viver no sufoco de acabar o mês zerado. E é importante saber que o primeiro passo para quem pretende investir é formar a reserva de emergência, para só depois começar a investir para o longo prazo, com foco na aposentadoria, para chegar na terceira idade tranquilo com as próprias finanças